Olá! Hoje a gente vai fazer uma pausa, vamos juntos explorar como a esperança pode de verdade ser uma fonte de força no meio das dificuldades, como ela ilumina até os caminhos mais escuros. É um convite para a gente olhar para dentro e encontrar aquela luz que nos guia. Lá no fundo do coração, muitas vezes a gente escuta um chamado: buscai a minha face. A nossa reflexão de hoje é justamente sobre essa busca. Uma busca por consolo, por direção, especialmente quando o caminho à frente parece tão incerto. A nossa jornada começa num momento de bastante apreensão, porque, veja bem, antes da glória veio o anúncio da dor. Um momento que trouxe muita tristeza e confusão para aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Vamos tentar imaginar a cena. Jesus revela para os seus amigos mais íntimos que ele vai precisar sofrer e morrer em Jerusalém. Os apóstolos, que estavam esperando um reino de glória aqui na terra, ficam simplesmente desolados. O medo, a tristeza tomam conta do coração deles. Eles não conseguiam entender. Mas é exatamente nesse cenário de desolação que Jesus oferece um presente, um pequeno vislumbre da glória, um momento para fortalecer a alma para tudo que ainda estava por vir. Jesus chama Pedro, Tiago e João, os mesmos que mais tarde iriam testemunhar sua agonia lá no Getsemane, e os leva para um lugar à parte, um monte bem alto para orar. E enquanto ele orava, aconteceu algo extraordinário. O seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram de um branco que brilhava, sabe? Uma luz que com certeza não era desse mundo. E aí, de repente, duas figuras gloriosas aparecem: Moisés, que representa a lei, e Elias, representando os profetas. E eles não falam de reinos terrenos, não. Eles conversam com Jesus sobre o seu êxodo, a sua morte que ia se cumprir em Jerusalém. Era como uma confirmação, sabe? De que todo o Antigo Testamento apontava para aquele sacrifício. A paz, a felicidade daquele momento foi algo tão forte, tão avassalador, que Pedro, falando por todos, exclama: Senhor, como é bom estarmos aqui. Ele queria prolongar aquela visão, construir umas tendas para que aquele instante de céu na terra nunca mais acabasse. É bem o desejo humano de se agarrar à consolação, né? O impacto daquilo foi tão profundo que muitos anos depois Pedro escreveria sobre esse dia com uma clareza impressionante. Ele diria que não estava seguindo fábulas, mas que foi testemunha ocular da majestade de Cristo, ouvindo a voz que veio do próprio céu. Aquele momento o marcou para sempre. Mas por que essa visão gloriosa aconteceu? Qual era o propósito de Deus por trás de uma experiência como essa? A resposta, na verdade, revela o profundo cuidado que Deus tem com nossa fragilidade humana. O que é muito interessante aqui é a explicação de São Leão Magno. Ele diz que o principal objetivo da transfiguração era arrancar da alma dos discípulos o escândalo da cruz. Era para que eles, ao verem o Cristo sofrendo, humilhado, não se esquecessem do Cristo glorioso que tinham visto lá no monte. Foi um presente, podemos dizer que foi uma gota de mel para adoçar a amargura que viria. Um consolo antecipado, uma prova da glória final, para que a fé deles não fraquejasse na hora da provação. O Senhor sempre nos dá a força que a gente precisa para seguir em frente. Olha, essa imagem ilustra muito bem a dinâmica da nossa fé. No Tabor, a gente recebe o consolo, o vislumbre da glória. E isso nos fortalece para o Calvário, para os momentos de sofrimento e de prova, que por sua vez se tornam o caminho que nos leva àquela mesma glória, só que agora de forma definitiva. Pedro queria ficar lá no monte, mas a lição não era essa. A verdadeira tarefa era descer do monte e encontrar aquele mesmo Jesus na vida comum, no dia a dia. No auge da visão, uma nuvem os cobriu, o mesmo sinal da presença de Deus lá no Antigo Testamento. E da nuvem, a voz do Pai ecoou, confirmando quem era Jesus e dando uma ordem bem clara, bem direta para todas as gerações: escutai-o. E tão rápido quanto começou, a visão terminou. A glória se foi, Moisés e Elias desapareceram e ali estava apenas Jesus. O mesmo Jesus de sempre, que sentia fome, cansaço, que lutava para ser compreendido. A experiência extraordinária deu lugar à realidade de todo dia. Então, o ponto crucial é este. O chamado é para encontrar esse mesmo Jesus não em visões extraordinárias, mas na vida comum. No trabalho, nas pessoas que encontramos, nos desafios do dia. Ele está escondido ali, por trás das circunstâncias, na oração silenciosa e de forma muito real nos sacramentos.
E a beleza disso tudo é que essa presença não é algo distante. Como nos lembra a espiritualidade cristã, se a pessoa quiser, nunca vai haver um momento de separação entre ela e Deus. Ele está sempre ao lado de cada um, esperando uma palavra, um olhar, pronto para ouvir e consolar. E essa presença constante no dia a dia nos leva de volta àquela promessa inicial do Tabor. Vamos conectar agora como essa vida cotidiana se torna o nosso caminho para o céu. Aquele breve momento de felicidade no monte foi só uma amostra, sabe? Um gostinho da alegria plena, eterna, que nos espera no céu. Foi uma permissão de Deus para que experimentássemos por um instante a felicidade que nunca acaba, para nos dar força na jornada. E como será essa alegria? O apóstolo nos diz que é algo que a gente simplesmente não consegue imaginar. Nenhuma beleza que já vimos, nenhuma música que ouvimos, nenhum pensamento que tivemos, nada pode se comparar ao que Deus preparou para nós. Por isso, pensar no céu não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é o combustível para nossa luta diária. É o que nos dá a perspectiva correta e nos lembra de que cada sacrifício, cada esforço, cada ato de amor vale a pena. Então, como podemos trazer essa experiência do Tabor para a nossa vida hoje? O caminho é simples. Primeiro, alimentar a esperança do céu. Segundo, lembrar constantemente da presença de Deus ao nosso lado. Terceiro, falar com Ele com a simplicidade de um amigo. E quarto, aprender a enxergá-lo por trás de tudo que acontece. Não é preciso esperar por um monte ou uma visão extraordinária. O trabalho, a família, as alegrias e as cruzes de cada dia, esse é o Monte Tabor de cada um de nós. Esse é o caminho para a glória. A questão que fica é, como começar a trilhar esse caminho com essa nova consciência hoje mesmo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.